Marcos 3, a partir do versículo 7, nós vamos fazer a leitura à medida que formos avançando na exposição. Se Deus permitir, vamos até o final desse capítulo. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Jesus é o Messias que veio inaugurar o reino do Senhor, aquele reino prometido no Antigo Testamento. Nós temos visto isso em Marcos. Desde o primeiro versículo, Marcos já deixou isso claro para nós. E quem é que pode participar desse reino de Deus? Quem é que pode participar desse reino eterno que foi prometido no Antigo Testamento e foi inaugurado em Jesus? Quem faz parte do povo do Messias? Aliás, você faz parte desse povo. Você é um integrante do reino do Messias. Como saber se você faz parte? Como saber qual é o critério, o que define se de fato você é cidadão do reino de Deus? Parece que era para responder esse tipo de pergunta que Marcos escreveu o texto que nós vamos ler nessa noite. E durante a leitura você vai perceber que Marcos, ele nos apresenta, ou ele pinta, dois cenários, duas cenas, dois quadros diferentes. O primeiro cenário, a primeira cena, está nos versículos 7 até 19. E Marcos, ele nos conduz até o mar da Galileia e depois a alguma montanha perto ali do mar. Nessa primeira cena que nós já vamos observar, há dois grupos diferentes. Há a multidão e há os discípulos de Jesus. E nessa primeira cena, Marcos apresenta para nós a primeira definição de quem faz parte do reino de Deus, quem faz parte do povo do Messias. Na segunda cena, a partir do versículo 20 até o versículo 35, o final do capítulo, nós somos levados a uma casa. Provavelmente uma casa em Cafarnaum, provavelmente a casa de Pedro, onde Jesus se reunia com os discípulos. Novamente, há dois grupos diferentes nessa casa. As pessoas que estão do lado de fora da casa, as pessoas que formam uma oposição a Jesus, e as pessoas que estão dentro da casa, aqueles que são considerados a família de Jesus, a verdadeira família de Jesus. E aí vamos ter a segunda definição de quem faz parte do reino de Deus, quem faz parte do povo do Messias. Então eu te convido a observar a primeira cena. A primeira cena contém dois lugares. Primeiro, o mar. Depois, uma montanha. Mas primeiro, o mar. Quero te conduzir até esse mar. Acompanhe a leitura dos versículos 7 até 12. Jesus se retirou com seus discípulos para o mar. Uma grande multidão o seguia. Eram pessoas que tinham vindo da Galileia, da Judeia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão e dos arredores de Tiro e Sidom, porque ouviam falar das coisas que Jesus fazia. Então recomendou aos seus discípulos que sempre lhe tivessem pronto um barquinho por causa da multidão, a fim de não o apertarem, pois curava muitas pessoas. De modo que todos os que tinham alguma enfermidade se esforçavam para chegar perto dele, a fim de poderem tocar nele. Também os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e gritavam: "Você é o Filho de Deus!" Mas Jesus lhes advertia severamente que não o expusessem à publicidade. O capítulo 3, você vai lembrar, ele começou com Jesus em uma sinagoga, provavelmente em Cafarnaum. Agora nós vemos Jesus se retirando com seus discípulos. Até aqui eram alguns poucos. Nós tínhamos apenas 5 que Marcos já nos informou. Nós temos Pedro, André, Tiago, João e Levi. E Jesus vai com seus discípulos até o mar da Galileia, onde tudo começou, onde ele começou a chamar os seus discípulos. Só que dessa vez, a fama de Jesus já se espalhou por todo Israel. E os discípulos de Jesus já não conseguem mais ficar sozinhos. Pessoas de todas as regiões, de norte a sul, de leste a oeste, em Israel, vão até Jesus, estão seguindo Jesus. A pergunta é por quê? O versículo 8 nos responde. Essas pessoas ouviram falar das coisas que Jesus fazia. Perceba o detalhe aqui. A multidão ia até Jesus, não por causa do que ele ensinava, mas por causa dos milagres e das curas que ele realizava.
Isso faz sentido, porque naquela época a saúde era bem precária, os tratamentos médicos eram muito caros, e a maioria da população em Israel era pobre. Então, qualquer curandeiro, principalmente de graça, iria atrair as massas, e era isso que estava acontecendo com Jesus. Por causa disso, nós lemos a partir do versículo 9, que Jesus pede para que os seus discípulos deixem preparado sempre um barquinho de fuga para ele, para que esse barquinho possa socorrê-los caso a multidão o apertasse em direção ao mar. Imagina essa cena. As pessoas vão até Jesus, mas nesse afã de chegar em Jesus e encostar em Jesus, não percebiam que estavam empurrando Jesus para as águas. Então ele diz, preparem um barquinho para que a gente possa fugir. Não é que Jesus não se preocupa com as multidões. Claro que não. Porque o texto diz que ele curava as pessoas, aquelas que conseguiam chegar até ele, mas não dava para controlar a multidão. Aquela multidão estava desejosa das curas, dos milagres, e uma hora ou outra alguma desgraça poderia acontecer. Então, era preciso uma rota de fuga. E não só pela segurança de todos, mas especialmente pelo que se ouvia naquela multidão. Nós vemos isso a partir do versículo 11. Os espíritos imundos, demônios, que tornavam a vida das pessoas suja, que dominavam as pessoas. Eles iam até Jesus e eles se prostravam quando chegavam perto de Jesus e gritavam a plenos pulmões, revelando a identidade dele, dizendo, você é o Filho de Deus. A gente sabe pela leitura de Marcos que eles estão certos, mas parece que para Jesus ainda não era hora de divulgar isso, não pelo menos daquela forma e naquele momento. Por isso Jesus ordenava que eles se calassem, porque antes que todos saibam que Jesus é o Filho de Deus, há uma outra tarefa que ele tem de cumprir. Essa tarefa nós vamos ver na próxima parte do texto. Mas por enquanto, esse é o primeiro grupo pintado por Marcos nessa primeira cena, no mar. No mar, a multidão busca Jesus pelas coisas que ele faz. É isso que está acontecendo no mar. É claro que às vezes aquelas pessoas tinham de ouvir um sermão, porque Jesus pregava, vez ou outra ele pregava. Mas o interesse principal daquelas pessoas no Messias eram as curas e eram os exorcismos. O triste é saber que ainda hoje as pessoas continuam abarrotando os templos em busca de Jesus. Mas muitas dessas pessoas continuam fazendo isso, simplesmente porque querem aquilo que Jesus pode fazer. Mas não estão tão interessadas naquilo que ele tem a dizer. Dito isso, eu quero te perguntar, nessa primeira cena, onde você está? Onde você está nessa primeira cena? Você faz parte dessa multidão? Você também busca Jesus só quando as coisas não vão bem? Só quando está precisando de um milagre? O que é que te motiva a vir até Jesus? O que te trouxe aqui essa noite? O que te faz fazer parte dessa igreja local? É só aquilo que Jesus pode fazer por você? Ou há realmente um interesse em você por aquilo que Jesus tem a dizer? Deixa eu perguntar para você, se Jesus cortasse todos os benefícios que oferece, você continuaria buscando a Jesus? Só por quem Ele é? Imagine esse quadro. Se essa igreja não tiver mais nada a oferecer a não ser Jesus, a não ser o seu povo, se não houver nenhuma programação especial, se não houver nenhuma atividade para idades específicas, se não houver nenhum culto infantil, se não houver nenhum atrativo que chame a atenção das massas, se nós tivermos apenas a mensagem da cruz, de seguir a Jesus e de ajudar outras pessoas a segui-lo, você continuaria fazendo parte dessa igreja local? Se tudo da igreja for tirado e só restar Jesus, você continua na igreja? Você continua buscando? Simplesmente por amor a Ele? Se você faz parte da multidão que busca Jesus apenas pelas coisas que Ele pode oferecer, pelos livramentos, pelos milagres, pelas bênçãos, há duas notícias para você com base no que nós lemos. A primeira notícia é que Jesus tem misericórdia dessas pessoas. Se você faz parte da multidão, Jesus tem misericórdia de você.
Porque apesar das pessoas estarem buscando Jesus por motivos egoístas, secundários, motivos interesseiros, ele ainda curava as pessoas. Ele ainda expulsava os demônios. De fato, se você está na multidão, Jesus tem misericórdia de você. E sim, Jesus pode te dar tudo aquilo que você está buscando. Jesus pode te curar, Jesus pode fazer um milagre na sua vida, Jesus pode libertar você dos demônios. Não significa que Jesus vai fazer isso, mas significa que Ele pode fazer. E Ele tem misericórdia. Mas a segunda notícia, e a mais importante, é que o lugar de Jesus, se você está nas multidões, saiba disso, o lugar de Jesus não é entre as multidões. O lugar de Jesus não é aí. É por isso que Ele se retirava com os seus discípulos. É por isso que Ele tinha um barquinho sempre pronto para fugir das aglomerações. Não é por causa do Covid. Jesus não veio para inaugurar um grande centro terapêutico. Ou uma casa espírita de expulsão de demônios. Não foi isso que Ele veio fazer. Ele veio para inaugurar o reino de Deus. E por isso o seu lugar não era entre as multidões. Isso significa que ali, nas multidões, também não deve ser o seu lugar. Porque as multidões não é o lugar de Jesus. E se você está interessado em Jesus, você não deveria ficar aí. As multidões buscam Jesus pelas curas, mas não é ali que Ele quer ficar. Então, se você quer encontrar Jesus, o convite para você nessa noite é: saia da multidão e venha até onde Jesus está. Então, aonde Jesus está? É aí que nós chegamos para o segundo lugar dessa primeira cena. O primeiro lugar é o mar. O segundo lugar é na montanha. Olha a sequência do texto, a partir do versículo 13 até 19. Depois, Jesus subiu ao monte e chamou os que Ele quis, e vieram para junto dele. Então designou 12, aos quais chamou de apóstolos, para estarem com Ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expulsar demônios. Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro; Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão; André, Filipe, Bartolomeu, Mateus e Tomé; Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Por conta da multidão, Jesus provavelmente teve de usar aquele barquinho de fuga. E ele se dirigiu para um lugar mais deserto. O texto diz que ele vai para uma região montanhosa. Existe uma bem perto ali de Cafarnaum. Naquela época, subir ao monte tinha um significado especial. E bem diferente do que nós temos nos nossos dias. Hoje, se alguém diz que vai subir ao monte, se alguém é religioso, a gente já imagina que é para se encontrar com Deus em oração, né? Mas o monte naquela época não era lugar de oração. O monte era o lugar do planejamento estratégico da antiguidade. O que eu estou querendo dizer com isso? Que era aos montes que as pessoas iam para organizar uma guerra. Ou um ataque a uma cidade. Ou uma revolta política. Ou uma revolução contra o poder vigente naquela época. Por isso, ao ler que Jesus subiu ao monte, os leitores de Marcos sabiam muito bem o que isso queria dizer. O que eles estão lendo é o seguinte: o mestre está planejando uma revolução, longe da multidão. Uma revolução. Bom, que revolução é essa? A gente tem algumas dicas, se continua lendo, a partir do versículo 13. Ele não diz claramente agora qual é essa revolução, mas ele diz quem Jesus chama para participar da revolução junto com ele. Ali no monte estavam algumas pessoas bem específicas. Primeiro, nós lemos que eram homens selecionados. Só aqueles que Jesus escolheu a dedo subiram com ele até o monte. Segundo, eram homens que estariam com ele, homens que passariam tempo perto de Jesus. Diferente das multidões. Eles viveriam com ele, conviveriam dia após dia. Terceiro, esses homens seriam enviados em nome de Jesus, para pregar, para expulsar demônios. E esse é o significado do termo apóstolo, o significado mais básico, mais simples possível. São enviados, homens comissionados com uma missão.
Mas só essas informações aqui, elas não explicam que tipo de revolução Jesus está planejando. Porque naquela época tinham muitos mestres, muitos rabis, que tinham vários discípulos. Então Jesus não está fazendo nada novo aqui. Ele está fazendo algo que já acontecia na época. A menos que nós foquemos no número exato de homens que Jesus está escolhendo aqui. Você reparou nisso? Quantos são? Quem chuta? 12. 12 homens. Não é o filme lá, e um segredo, né? Mas qualquer judeu, em todas as épocas, até hoje em dia, quando ouve esse número, ele se lembra das 12 tribos de Israel. Naquela época, as 10 tribos do norte já haviam sido dizimadas, e haviam apenas as 2 tribos do sul. Mas havia uma promessa no Antigo Testamento, de que um dia Deus iria restaurar todas as 12 tribos de Israel, e nesse dia seria o dia em que o reino de Deus seria inaugurado na terra, e ele reinaria sobre todas as nações. Então o que Jesus está fazendo aqui é escolhendo 12 seguidores, que representam a restauração das 12 tribos de Israel. Ou seja, a partir daquele momento, a partir daqueles 12 homens, Deus vai iniciar o seu reino na terra. E Deus vai restaurar Israel. Aqueles 12 apóstolos, aqueles 12 enviados com uma missão, vão revolucionar o mundo de uma vez por todas. E vão revolucionar o mundo com a chegada do reino de Deus. Mas esse reino é um reino bem comum. Se você perceber do versículo 16 até o versículo 19, nós vemos que esse reino é diferente de qualquer coisa que o mundo já viu. Primeiro porque ele não começa com pessoas importantes. Não começa com pessoas famosas na sociedade, mas começa com homens simples, nós já vimos isso. Homens sem experiência religiosa, homens sem experiência política ou militar, pessoas comuns, como eu e você. O reino de Deus começa com pessoas comuns. Mas não só isso, esse reino conta com um traidor, conta com Judas Iscariotes. Por algum motivo, nós já descobriremos qual quando continuarmos lendo Marcos. Mas por algum motivo Jesus escolheu como um dos homens, um dos 12 de sua confiança, alguém que vai traí-lo. E eu quero que você perceba isso. Esse reino que é diferente de tudo que nós já vimos nesse mundo, é um reino que para ter início precisa de alguns poucos homens simples e precisa de um traidor. Seja honesto comigo, quais as chances disso aqui dar certo? Quais as chances dessa revolução dar certo? Bom, é só olhar para a história depois desses 12 homens e você vai ter a resposta. Esse é o reino de Deus. É o que Jesus vem inaugurar. É assim que Jesus dá início ao seu povo na terra. E esse é o segundo grupo apresentado nessa primeira cena. Na montanha, Jesus chama alguns discípulos. Dentre a multidão, Jesus escolhe a dedo, eu quero você, você e você. Jesus chama esses discípulos para que eles convivam com Ele, para que eles tenham intimidade com o passar do tempo. Para que só então eles sejam enviados para pregar e expulsar demônios. E aqui está um bom padrão, um bom exemplo a ser seguido caso você queira imitar a Jesus no fazer discípulos. Primeiro você precisa escolher alguém. Alguns poucos, um que seja. Porque não dá para discipular multidões. Não dá. Depois de escolher alguém, você precisa conviver com essa pessoa. Você precisa ter tempo junto. Literalmente, ensinar essa pessoa a seguir a Jesus enquanto você segue Jesus. Ela vai aprender com você. E só então você envia essa pessoa, para que ela faça a mesma coisa com outros. Foi assim toda a história, e é essa missão que está no meu e no seu colo nessa noite. Na nossa geração, é o que Jesus espera que façamos. Porém, todos os discípulos de Jesus precisam ser lembrados do chamado desses 12 iniciais. Se você é discípulo de Jesus, se você quer fazer discípulos de Jesus, se você está começando essa caminhada agora, você precisa lembrar primeiro que os discípulos de Jesus são anônimos para a maioria das pessoas. Nós não sabemos muito sobre esses homens. Você vai perceber que na leitura dos evangelhos você vê vez ou outro o nome deles aparecendo de novo. E na leitura das cartas do Novo Testamento é um ou outro que aparece. Tem gente que a gente nem lê mais o nome. E talvez as multidões nunca vão saber muito sobre nós. Fazer parte do reino implica, na maioria das vezes, no anonimato.
Ser discípulo de Jesus significa que poucos de nós vão ser famosos, vão ser conhecidos pelo trabalho fiel que estão realizando. Os discípulos são anônimos para a maioria das pessoas. Mas, o que mais importa é que os discípulos de Jesus são conhecidos por Jesus. Isso é o que interessa. Jesus escolheu, a alguns Jesus mudou de nome, você percebeu isso com os filhos do trovão? Jesus muda a identidade deles por causa das características deles. E Jesus os chamou para estarem junto dele, para participarem da revolução dele nesse mundo. Você quer incentivo maior que esse? Você ser chamado pessoalmente por Jesus? Você ter a sua identidade mudada por ele? Você estar perto de Jesus, para então participar da obra dele nesse mundo? Que grande privilégio os discípulos de Jesus têm. Você quer coisa melhor do que isso? Precisa de mais? Essa é a primeira cena. O mar e a montanha. O povo do reino, o povo do Messias, não está entre as multidões interesseiras. Não está no mar, mas está perto de Jesus, entre os discípulos que ele chamou na montanha. A segunda cena é a cena da casa. E essa casa tem dois lados. Adivinha qual que é o primeiro lado? É o lado de fora. O lado de fora da casa. Acompanhe comigo a leitura dos versículos 20 até 30. Então Jesus foi para casa. E outra vez se ajuntou uma multidão, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para prendê-lo. Porque diziam, está fora de si. Os escribas, que tinham vindo de Jerusalém, diziam, ele está possuído por Beelzebu. Ele expulsa os demônios pelo poder do maioral dos demônios. Então, convocando-os, Jesus lhes disse por meio de parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Se Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, é o seu fim. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo. E só então saqueará a casa dele. Em verdade, lhes digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, visto que é réu de pecado eterno. Jesus disse isso porque diziam, está possuído de um espírito imundo. Depois de convocar os seus 12 primeiros soldados, generais, para a revolução da chegada do reino de Deus à terra, Jesus volta para casa. É interessante, né? A gente imaginava que ele fosse para Jerusalém marchando para derrotar o poder vigente. Não, ele volta para a casa de Pedro. Porque ele tem algo mais importante antes de marchar para Jerusalém. E o mais importante é trabalhar na vida desses homens. Perdão. Então Jesus volta para casa, provavelmente a casa de Pedro, ali em Cafarnaum, entre a montanha e o mar. Ele volta. E ali naquela casa, a gente percebe que havia um povo esperando ele. Quem é que está esperando Jesus? A multidão. A gente já leu o texto, já leu o contexto. O que a multidão está querendo com Jesus? Está querendo as curas, está querendo os milagres. E a demanda era tanta que nós lemos que eles não tinham tempo nem de comer. Imagina isso, eles estavam precisando, foi uma bela de uma caminhada. Mas eles não tinham tempo nem de comer, porque estavam atendendo aquela multidão. E toda a situação chega aos ouvidos de dois grupos diferentes. O primeiro grupo é a família de Jesus. A família de Jesus morava ali em Nazaré, é uma cidade vizinha. E o segundo grupo é o grupo dos escribas, ou mestres da lei. Esses vieram de longe, vieram lá do sul, lá de Jerusalém, do outro lado do país. E esses dois grupos, eles representam, na verdade,
Som? Aqui é o problema? É, aqui. Ok. Esses dois grupos representam, na verdade, um só time. E o time é o time da rejeição a Jesus. Perceba, o versículo 21 fala a respeito da família de Jesus. A família de Jesus sai de Nazaré para segurar Jesus à força, para amarrá-lo, para levá-lo de volta para casa, porque eles acham que ele está louco, ele está fora de si. Nem os parentes mais próximos de Jesus acreditavam ou entendiam o que ele estava fazendo. No versículo 22 tem a segunda parte desse time, que são os escribas. Por sua vez, os escribas vieram lá de longe de Jerusalém para acusar Jesus, para desacreditar Jesus perante a multidão. O argumento deles é o seguinte: Jesus, na verdade, só está fazendo o que faz porque o Beelzebu, que era o nome que eles davam para o chefe dos demônios, o Beelzebu está agindo nele. Em outras palavras, esse homem está endemoniado. Ele está controlado pelo capeta. Era isso que eles estavam falando de Jesus. Essa é a imagem que as pessoas de fora da casa têm de Jesus. Ou esse homem é louco, ou esse homem é um endemoniado. Como é que Jesus reage a essa rejeição, a essa oposição? A gente vê a partir do versículo 23. Jesus provavelmente vai até a porta da casa, ele chama os escribas para uma conversa, e aí ele pergunta, na frente de todo mundo que está ali, o seguinte: como assim é que Satanás está expulsando a si mesmo? Jesus mesmo responde essa pergunta usando ilustrações, usando parábolas. A primeira parábola está no versículo 24. Ele diz: se um reino se divide e as duas partes lutam entre si, esse reino já se destruiu, ele não vai sobreviver. Segunda parábola, versículo 25. Se uma casa se divide, as duas partes batalham entre si, então, da mesma forma com que o reino, tudo está perdido. Então Jesus faz uma primeira conclusão no versículo 26. Ele diz: olha, se Satanás está lutando contra si mesmo, ou seja, se eu estou possuído por Satanás, e mesmo assim eu estou expulsando demônios, então é o fim de Satanás. Satanás já está derrotado. Então o argumento daqueles escribas está parcialmente certo. Sim, a chegada de Jesus decreta o fim de Satanás. Mas não, Jesus não está possuído por Satanás. Na verdade, Jesus o venceu. Como assim? É aí que entra a terceira parábola no versículo 27. Para que alguém roube a casa de um homem valente, um homem forte, Jesus diz: é preciso que alguém mais poderoso que ele o amarre. Ou seja, o que Jesus está dizendo é que ele está conquistando o território inimigo, ele está acabando com o império das trevas na vida das pessoas. Isso significa que primeiro, para poder fazer isso, primeiro ele amarrou o valente, ele venceu Satanás. Se você é um leitor atento de Marcos, você sabe quando isso aconteceu. Quando foi que Jesus venceu Satanás? Depois do batismo, o Espírito desce e ele é levado ao deserto. E no deserto, ele é tentado por Satanás por 40 dias, sem comer, sem beber. E ele vence Satanás na tentação no deserto. Ali, o ungido de Deus, alguém mais poderoso, como disse João Batista, alguém que vem depois de mim, é mais poderoso do que eu, não sou digno de desatar as sandálias dele. Ali, Jesus venceu aquele que dominava sobre as pessoas. Jesus venceu Satanás. Então a revolução de Jesus é a inauguração do reino de Deus na terra, e isso significa, dentre tantas outras coisas, que Satanás está derrotado. Através de Jesus, as pessoas podem encontrar libertação do poder das trevas. Então Jesus termina com uma segunda conclusão, versículos 28 a 30. E em resumo, o que Jesus diz nesses versículos é o seguinte: olha, qualquer pecado que vocês cometerem poderá ser perdoado. Naturalmente, conhecendo a Bíblia, nós sabemos, caso vocês se arrependam e clamem a Deus por perdão. Porém, o que vocês estão fazendo, Jesus está dizendo para aqueles escribas, vocês estão atribuindo a Satanás aquilo que Deus está fazendo através de mim, por meio do Espírito Santo. Isso não tem perdão. Jesus é o Messias que veio ao mundo inaugurar o reino de Deus. E sabe o que prova isso? O Espírito sobre ele. O Espírito que o capacita a curar doentes, a expulsar demônios. Mas aqueles escribas, eles afirmam que Jesus está fazendo isso pelo poder de Satanás. E ao dizer isso, o que eles estão fazendo?
Segundo Jesus, eles estão blasfemando contra o Espírito Santo. A palavra blasfêmia significa insulto. Eles estão insultando o Espírito Santo. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo aqui é rejeitar que em mim, através do poder do Espírito Santo, o reino de Deus chegou à terra, é ser réu de pecado eterno. Para quem faz isso não há perdão, porque você está rejeitando a restauração que Deus trouxe ao mundo. Nessa segunda cena, do lado de fora da casa onde Jesus está, fica a rejeição. A rejeição ao Messias. Quem não reconhece que Jesus é o Messias, que Jesus é o ungido pelo Espírito, que Jesus venceu Satanás, que Jesus veio inaugurar o reino de Deus na terra, se encaixa no grupo dos que se opõem a Jesus. Para esses não há perdão. Não há perdão porque eles estão rejeitando o único meio pelo qual Deus pode perdoá-los. Então, nós temos de perguntar: que rótulo você tem colocado em Jesus? Quem é Jesus para você? É um louco? É um endemoniado? Quem ousa dizer isso hoje em dia? Bom, disseram. Talvez você tenha colocado outro rótulo. O que mais? De que lado você está nessa casa? Você está do lado de fora? Você está do lado daqueles que não acreditam em Jesus? Quer saber de que lado você está nessa casa? Deixa eu te fazer uma pergunta. O que seria melhor para você? Seria melhor que Jesus realmente fosse silenciado, que Jesus fosse amarrado, que Jesus fosse levado de volta para Nazaré, nunca mais voltasse aqui e nunca mais nos incomodasse com as palavras dele? Seria melhor que Jesus se calasse? Responda você mesmo, porque isso vai determinar de que lado da casa você está. O que Jesus diz, o que Jesus faz, produz vergonha em você. Ao ler as palavras de Jesus, você é ofendido? Te parece ofensivo? Te parece agressivo? Te escandaliza? O que Jesus diz fere o seu senso do politicamente correto? O que Jesus diz não se encaixa no mundo moderno em que nós vivemos? Porque se a resposta for sim para essas perguntas, então hoje Jesus está te dizendo o seguinte: você não faz parte do povo do Messias. Você não faz parte do reino de Deus, mas você faz parte daqueles que estão do lado de fora da casa. Você faz parte dos que rejeitam Jesus, mesmo estando dentro da igreja, mesmo estando dentro dessa casa. Sabe quem faz parte então? Quem está dentro da casa com Jesus. E nós vamos finalizar essa mensagem com estes versículos 31 a 35. Acompanhe comigo a leitura. Nisto, chegaram a mãe e os irmãos de Jesus, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor de Jesus, e alguns lhe disseram: olhe, a tua mãe, os teus irmãos e as suas irmãs estão lá fora procurando o Senhor. Então Jesus perguntou: quem é minha mãe? E quem são os meus irmãos? E olhando em volta, para os que estavam sentados ao seu redor, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, aquele que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Lembra da família de Jesus? Que foi até ele lá para prender ele porque achava que ele estava louco? Bom, aqui nós temos mais informações sobre quem estava naquele grupo. A primeira pessoa é Maria, a mãe de Jesus. Maria, sim, estava no grupo dos que não criam em Jesus. Pelo menos nesse estágio da vida e do ministério do Messias. Também estavam ali os seus irmãos e as suas irmãs, inclusive Tiago, que é um dos autores de uma das cartas do Novo Testamento. Pois é, houve um momento em que Tiago não acreditava no seu irmão. Eles chegam à casa, mas a gente sabe, a multidão está do lado de fora, então eles não conseguem entrar. Dentro da casa tem algumas pessoas que estão sentadas aos pés de Jesus, ouvindo ele. E chega a notícia de que a família dele está lá fora. Perceba o detalhe que o texto nos mostra. Diferente da multidão, os que estão sentados ao redor de Jesus têm interesse em ouvi-lo.
Eles querem ouvir o que ele tem a dizer. E Jesus, conhecendo bem a sua família, imagine, ele sabe do que se trata aquela visita naquele momento. Então ele diz assim, ele nem vai lá falar com a sua mãe, com os seus irmãos. Ele diz para aqueles que vieram dar o recado, ele diz assim, sabe quem é minha verdadeira família? Não são aquelas pessoas que têm laços sanguíneos comigo e que estão lá fora, achando que eu sou louco. Não é Maria, não é os meus irmãos, mas são aqueles que estão aqui dentro. A minha verdadeira família são vocês, vocês que estão assentados ao meu redor, vocês que estão interessados não naquilo que eu tenho para fazer, vocês que estão interessados naquilo que eu tenho a dizer. Vocês são minha família. Vocês que não me procuram só por causa dos milagres, vocês que não me acham louco, vocês que não me acham endemoniado. Sim, vocês é que fazem parte da minha família. Vocês que não me rejeitam, mas que me reconhecem como Messias. São vocês, aqueles que realmente fazem o que Deus quer. A vontade de Deus é que, semelhante a vocês, todos os homens me reconheçam como seu ungido e se submetam a mim. São vocês que são minha família. Queridos, para nós que vivemos no Ocidente, esse texto aqui ele não tem tanta força quanto teria para os leitores originais, ou pessoas que ainda hoje moram lá no Oriente. Isso porque para muitos de nós, quando o assunto é família ou parentes, a impressão que fica, o primeiro pensamento que vem é quanto mais longe, melhor. Vou escolher uma casa para morar bem longe dos meus irmãos. A gente só se vê, via de regra, com a família em 4 ocasiões, né? Natal, Páscoa, casamento ou velório. Faz um esforço para estar lá, pelo menos, nessas ocasiões. No nosso mundo, os laços de amizade, os laços de intimidade, de confiança, normalmente são desenvolvidos com pessoas, não da família, mas com pessoas de fora do nosso vínculo sanguíneo, amigos, pessoas que conhecemos durante a vida. Mas no mundo de Jesus e no mundo oriental, isso é totalmente diferente. Tudo gira em torno da família. Tudo. Desde pequenas as crianças são treinadas, educadas no sentido de que a sua lealdade última é a família. E eles devem contribuir com a família. Por isso, tudo é feito pensando na família. Desde a escolha da profissão, a família se reúne para pagar uma faculdade para aquele jovem. E naquela época a família se reunia para investir na vida daquele jovem ou daquela jovem. E a escolha deveria ser algo que vai beneficiar a todos. Você vai ser agora o tesoureiro de toda a família, se formar em economia. Você, a partir de agora, vai ser o médico de toda a família, se formar em medicina. Então, era isso que acontecia. Desde a escolha da profissão até o casamento. A pessoa não se casava com quem tem liberdade de escolher. A pessoa se casava com alguém que a família aprova, porque a partir daquele momento, eles entendem que a pessoa com quem você vai casar vai fazer parte da sua família para o resto da vida. Você casa não só com o seu namorado ou a sua namorada, você casa com os pais dele. Você casa com os irmãos dela ou dele. Você casa com os primos. E isso era levado em conta, porque a família é colocada em estima naquela época e até hoje lá no Oriente. Essa unidade é uma das maneiras de manter as tradições, as crenças que a família tem. É por esse motivo que quando uma pessoa sai do círculo familiar é quase que um suicídio social. Se você rejeita a sua família, ou é rejeitado pela sua família, você vai ser rejeitado por todo mundo na sociedade. Porque na mentalidade das outras famílias é o seguinte, se nem a sua família te atura, se nem a tua família confia em você, por que eu vou confiar? E isso é muito importante sabermos, porque é o que acontece com muitos muçulmanos quando se convertem a Jesus. Até com muitos judeus. Eles são rejeitados pela sua família. E eles sabem muito mais o que é isso, o que Jesus está experimentando, do que nós. A família sanguínea de Jesus achava que ele estava envergonhando o nome da família. José, a essa altura, já provavelmente teria morrido. Senão ele estava lá também. Então eles estão ali, mas eles não têm noção do que Jesus estava fazendo. Jesus não está negando os seus laços sanguíneos, mas Jesus está afirmando que aqueles que participam do reino de Deus fazem parte de um povo diferente. Um povo com laços muito mais profundos que os laços sanguíneos dessa terra. E laços muito mais importantes. Eles se tornam uma só família. Eles se tornam a família do Messias. Nesse sentido, o vínculo que nós temos uns com os outros, quando seguimos a Jesus,
é muito mais profundo que aquele que nós temos com quem mora nas nossas casas. Afinal de contas, é com estes que seguem a Jesus que nós vamos passar a eternidade no reino eterno de Deus. A menos que os de nossa família também se rendam a Jesus. Dessa forma, o chamado de Jesus para aqueles que o seguem é para se assentarem ao seu redor, ouvirem o que ele tem a dizer, com todo tipo diferente de pessoa. O chamado de Jesus para você, se você quer segui-lo, se você o segue, é para que você se assente ao redor dele com crianças, com jovens, com adultos, com casais, com velhos, pessoas com as quais você nunca pensaria em ter uma conversa. Mas Jesus chamou essas pessoas também para segui-lo, e você faz parte dessa família. Sabe por que nós faríamos isso? Porque ao crermos no Messias, nós somos incluídos no povo do Messias. E uma vez que nós estamos dentro desse povo, o povo que vai herdar o novo mundo que o Messias está recriando, nós não devemos mais nos dividir em grupos identitários. Grupos como o tom da pele, como a idade. Nós não deveríamos nos dividir mais com preferências, entre tribos. Não deveríamos nos dividir mais por laços familiares, em clubes, como o povo de Deus. Não deveríamos nos dividir em partidos, ou por causa de visão política, de uma coisa dessa terra. Não deveríamos nos dividir por qualquer coisa que for, porque se nós cremos em Jesus, essas coisas não nos devem separar mais, porque o que nos une é muito maior e muito mais profundo que essas coisas. E nós devemos nos manter unidos, aqueles que se assentam para ouvir Jesus do lado de dentro da casa, mesmo quando os outros do lado de fora também nos chamam de loucos, como chamaram Jesus. Afinal de contas, estar perto de Jesus e ouvir as palavras de Jesus é o que realmente importa. Muito mais do que ter o respeito, do que ter a reputação das pessoas do lado de fora da casa que rejeitam a Jesus. Então eu tenho uma palavra específica para você, porque é algo que eu também vivo. Se por participar do povo do Messias, você for chamado de louco, ou até mesmo você for rejeitado pelos seus familiares, que você possa se lembrar que o que você ganhou é muito maior, é muito melhor. Você faz parte do reino de Deus. Você faz parte do povo do Messias. Você faz parte da família de Jesus. Jesus olha para você, para mim, e Jesus diz assim: você, meu irmão. Imagina Jesus dizendo isso para mim e para você. Você, minha irmã. As pessoas te rejeitam, você é minha mãe. Ele não fala pai, mas aqueles que são pais. Você é meu pai, você é parte da minha família. Essa é uma das mais poderosas e mais saborosas consequências da revolução que o Messias trouxe a essa terra. Quem faz parte do reino de Deus não são aqueles que só buscam Jesus pelo que ele pode fazer, como aquela multidão interesseira no mar. E também não são aqueles que rejeitam o Messias como a sua família, como os escribas. Mas são aqueles que foram chamados para ser seus discípulos lá no monte e que por isso se assentam ao seu redor para ouvi-lo dentro da casa. Diante disso, de qual grupo você faz parte? Você faz parte dos que estão no mar ou na montanha? Você está do lado de fora da casa ou do lado de dentro da casa? Você está no grupo dos que rejeitam a Jesus ou dos que amam a Jesus? Você precisa responder essa pergunta. E eu quero orar por você. Vamos orar. Querido Jesus, nós cremos que o Senhor nos ouve, porque o Senhor está vivo. Não só está vivo, mas está presente nessa reunião. E diante de Ti está esse salão e todas essas pessoas.
Só o Senhor sabe o que está no coração de cada um. Eu oro para que o Senhor sonde, para que o Senhor revele o que está dentro, principalmente para elas mesmas. E para que o Senhor deixe bem claro de que lado cada um aqui está. E que diante dessa resposta haja constrangimento. Se aqui estiverem pessoas que ainda estão na multidão, ou ainda estão do lado de fora da casa, que atendam ao seu doce chamado de subir o monte e fazer parte de um grupo seleto de discípulos e entrar na casa, aos pés do Senhor, e dar ouvidos a Ti. É a minha oração, em nome do Messias. Amém.